Bom dia, amigos. Bom dia. Mais um sábado, mais uma oportunidade de estarmos aqui, refletindo, sentindo, meditando a mensagem do Cristo. Gratidão por mais esse momento, né? Mais essa dádiva. Que bom, tô vendo vocês chegarem aí. Sintam-se acolhidos. Que bom. Então, vamos dar continuidade a esse projeto lindo, né, que nós temos aí, o Evangelho por Emmanuel, Evangelho segundo Marcos. Estamos desde o ano passado, né, iniciamos essa obra juntamente aí com a Elaine. E hoje temos alguns amigos aí que nos ajudam, né, na reflexão sequencial desta obra. E semana passada a Elaine, né, voltou, deu início, reinício, né, porque nós fizemos uma parada aí, final do ano. E essa semana foi a semana do retorno, né, de vários programas aí. E do Evangelho por Emmanuel, Evangelho segundo Marcos, hoje já é o segundo, né? Então, para quem perdeu, pode dar uma olhadinha aí nos vídeos, né, que ele está aqui no grupo. E também lá no canal do YouTube. Tá bom? E para essa manhã, então, é a continuidade, né, do capítulo da semana passada, né, a respeito da passagem O Cego de Jericó, tá? A Elaine abordou o capítulo 10, versículo 50, que é o momento em que o cego, ele abandona a sua capa e vai até Jesus, né? E ela nos explica o que é essa capa, né? E por que precisamos abandonar esta capa. Então eu convido a todos, né, aqueles que não assistiram, para dar uma olhadinha aí na live, né? E acompanhar, porque é um chamamento, né? Se abandonar a capa é um chamamento a todos nós, né? E hoje, então, dando essa continuidade, né, ela fez o 10,50, hoje nós vamos fazer o 10,51. Então, tá no mesmo contexto, né, ainda tá falando aí sobre o cego, né, e o que ocorre ali, né, ele tá por ali, né, Jesus tá passando, e Jesus o chama, né, pede para que os discípulos tragam esse cego até ele. E quando, antes de curá-lo, né, Jesus faz uma pergunta a esse cego, né? E é essa pergunta que é o tema da nossa reflexão de hoje, né? Então, o 10,51 é o seguinte, ó. Jesus disse ao cego: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E o cego responde, né, que eu volte a ver. Interessante porque parece muito óbvio, né? Não parece óbvio que o cego queria ver, né? Mas por que Jesus faz essa pergunta? O que queres que eu te faça? E aí talvez nós encontramos aí uma primeira reflexão, né? Que pode ter várias, mas uma reflexão que a gente trouxe aqui, que eu preparei, né, para nós aí, é que essa pergunta Jesus nos faz todos os dias. Que queres que eu te faça? E será que nós temos a resposta pronta?
Ou será que a gente não fala porque é muito óbvio o que a gente passa, o que a gente vive hoje, então a gente não pede, porque é muito óbvio que eu tenho problemas na família, é muito óbvio que eu tenho problemas lá no meu trabalho, é muito óbvio que hoje eu estou desempregado e preciso de ajuda, é muito óbvio que hoje eu estou debilitado da minha saúde, então eu não peço, porque é muito óbvio. Eu não ajo, eu não oro, eu me afasto, meu orgulho me domina, eu me afasto de Deus porque é muito óbvio que eu passo dificuldades e Deus não me ajuda. O que o Cristo quer nos ensinar com essa pergunta? Que queres que eu te faça? E para refletirmos espiritualmente, nós recorremos à obra Fonte Viva, que está aqui, porque quem tem esse livro sabe como funciona, né, gente? Ó, nós temos sempre o versículo aqui em cima, né? E aí depois nós temos uma mensagem que Emmanuel nos traz, que é sintonizado com esse versículo. Então a gente vai hoje refletir sobre essa mensagem que está em Fonte Viva e que sintoniza muito bem, né? Está sintonizado com essa frase aqui de Jesus. E ela diz assim, ó: cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu te faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Esse primeiro trecho, ele nos faz perceber aquilo que a doutrina nos ensina. Tudo está certo. Nenhuma prova, nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhuma dor erra de endereço. As nossas falhas, os nossos deslizes, é que nos colocam na posição onde estamos. Não é castigo, não é karma. Cada um está onde deve estar para reparar, para dar o testemunho da corrigenda. A doutrina espírita nos ensina sobre as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nós temos o entendimento de que as dores por nós vividas têm a sua fonte nesta existência e outras que muitas vezes nós não conseguimos encontrar respostas, só podem ter vindo de outras existências. Então a gente precisa ser consolado, nós precisamos ser consolados, nós precisamos sentir essa consolação. De que
Para cada imperfeição moral há um sofrimento. Para cada situação que nós mesmos provocamos hoje, há um sofrimento. E vocês podem ver que é muito sutil muitas vezes. Olha só. Vamos pensar hoje numa pessoa, ou em nós mesmos, né? Porque nós não somos, talvez, aí 100% disciplinados. Vamos pegar a disciplina aí como um exemplo, né? Quem ainda não adquiriu a disciplina? Como vive uma pessoa indisciplinada? Desordem, caos, dificuldade para chegar num horário, dificuldade para encontrar as coisas porque estão sempre jogadas, não tem um lugar correto. E isso tudo afeta a relação, afeta, né? Gera discussão, gera estresse, desgaste emocional, desgaste nos relacionamentos, problemas na família, no trabalho, na sociedade. Então nós pensemos que a nossa indisciplina gera muitos sofrimentos, muitas dores. Então tudo é nós. Esse é apenas um exemplo bem, né, que está aí sobre, um exemplo bem leve assim, né? A gente pode pegar hoje aquilo que a gente vive e fazer uma reflexão mais profunda. Mas pegando bem no superficial, né, em relação à disciplina, é algo que a gente já pode ver. Muitas vezes gera brigas, gera coisas dolorosas, mesmo por causa de uma situação pequenina. Que era o simples fato de a gente manter as coisas no seu lugar, ou de chegar no horário marcado, de ter cumprido a tarefa no tempo proposto. Quantas coisas geram por causa de uma situaçãozinha pequenininha, mas que não é tão pequenininha, né, em relação à importância. Então, tudo está porque de alguma forma nessa ou em outra existência nós fizemos algo e através agora da oportunidade da reencarnação nós podemos reparar. O estado em que nos encontramos hoje, as pessoas, as situações, elas estão exatamente na medida para cada um de nós. Mas, diante de toda aflição, diante de toda dor, nós temos um Pai amoroso, nós temos um Pai bondoso. E assim como esse cego, nós clamamos por socorro. Buscamos a igreja, buscamos o centro, porque nós queremos respostas. Ou nós queremos a cura, ou nós queremos o alívio dessa dor. Somos esse cego clamando por Jesus, chamando sua atenção. E quando, enfim, nós clamamos por esse socorro e temos ali a oportunidade de pedir o que pedimos. Pedimos? Porque o Mestre nos faz a pergunta: que queres que eu te faça? Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio? Não nos enganemos, o Mestre sabia o que o cego queria, o que o cego necessitava. E aí a reflexão do porquê Jesus fez essa pergunta para uma situação tão óbvia
me fez pensar lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Onde a ideia é entendermos que precisamos fazer a nossa parte, precisamos fazer a parte que nos cabe. Jesus queria, com essa pergunta, motivar o cego a falar. Ele pedia proatividade do cego. Ele pedia uma ação. Ele pedia uma atitude do cego. Ele não enxergava, mas ele podia falar. Ele podia andar. Ele podia ouvir. Ele tinha meios de buscar essa ajuda do que apenas receber. Jesus queria que fosse dele essa atitude, que partisse dele. Então Jesus nos ensina com essa pergunta que nós precisamos sair do comodismo, esperando que tudo seja resolvido, porque nós agora nos sentimos vítimas de tudo. Porque muitas vezes somos assim. Tá muito óbvio que eu preciso disso, então eu não faço nada e apenas espero, porque eu sou a vítima. Jesus quer uma resposta ativa. Ativa. Será que sabemos o que pedir ao Mestre? Será que os nossos pedidos estão, como falou aqui, aliados aos nossos próprios interesses, à nossa própria satisfação? Será que queremos, então, vou pedir, né? Mas eu quero a resolução de tudo, então. Né? Eu quero a resolução de tudo, eu quero que isso aqui, eu quero a eliminação de tudo que me atrapalha, e isso é pessoas, situações. Eu quero um emprego amanhã. Eu quero que a minha saúde volte a 100% amanhã. Eu quero milagre, eu quero o extraordinário. Lembremos-nos de que por vezes perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Tudo que nos ocorre é fruto dos nossos deslizes. Mas eles precisam servir de lição. Todos. Todos. Não podemos passar pelas provas difamando Deus, achando que é injustiça, que é castigo. Tudo tem um propósito. A pessoa, a família difícil é através da situação de uma família difícil, por exemplo, que a gente irá desenvolver o perdão, a benevolência, a indulgência. Através do trabalho com aquelas pessoas difíceis, é através dele que eu vou desenvolver a compreensão, a paciência. A doença que chegou é através dela que eu preciso aprender a resignação, a ser uma pessoa resignada. A partida de alguém, aquela que assola o nosso coração. Quem sabe é o momento, então, de a gente aprofundar conhecimentos, né? De que a vida não acaba ali. Conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece, que nos consolam nesse momento tão difícil. O mundo cheio de conflitos e escândalos e gritos, né? É num estado que ele está, é que eu irei desenvolver o silêncio, a oração. Entrar no meu quarto íntimo e orar. Então tudo que nos ocorre tem um porquê e exige de nós uma ação.
É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Então, meus amigos, é natural de nós, filhos, buscarmos o auxílio, clamarmos por socorro. Mas o Mestre sempre vai nos perguntar: o que queres que eu te faça? E ele aqui precisa de uma resposta ativa. Precisamos fazer a nossa parte. Quando entendemos que tudo está certo, que a dor não erra de endereço, quando entendemos a imortalidade da alma, quando entendemos o valor do propósito da encarnação, quando entendemos que Deus é Pai, que Deus é amoroso, que é justo e bom, quem sabe possamos dar respostas mais assertivas, com mais convicção, com mais discernimento e ter assim a consolação que o Mestre nos oferece através de tudo que ele nos deixou. Então é isso, meus irmãos, que possamos refletir nesse início aí de final de semana que está adentrando, que possa ser a nossa reflexão. Jesus sempre nos pergunta: que queres que eu te faça? Busquemos as respostas ativas. O Mestre espera de nós. Graças a Deus. Graças a Deus, Pai amado, por mais essa oportunidade de reflexão, de refletirmos esse ensino tão valoroso, de meditarmos, de sentirmos a Tua mensagem e nos propomos então a viver, a vivenciar, de ser mais assertivos naquilo que nós vamos pedir a Ti, conscientes de que tudo está certo, mas na certeza da consolação do Pai amoroso, desse Mestre amado que nunca nos abandona. Graças a Deus, que assim seja. Um abençoado final de semana a todos. Sintam-se abraçados e até a próxima oportunidade.